Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que horas você está olhando esse podcast aí. Tem uns caras que gostam de madrugada, tem uns caras que gostam de manhã. Mais uma vez, Galado Podcast na área. Cleudo Freire. E hoje com um galado especial aqui pra gente, não é não? Opa, Show esse aqui, meu amigo. Rapaz, esse cara é galado desde que galado se entende como galado. Porque nós estamos falando sempre de simplesmente de um cara que eu conheço. Vou revelar minha idade aqui. Há mais de 30 anos. Como 30 anos? É por aí, uns 35 anos. Tu conhece quase desde menino, né? É verdade. Adolescente, né? Estamos falando do galado William Collier. Muito bem-vindo ao podcast Galado, meu amigo. Boa tarde, meu querido Rildo. Boa tarde, meu amigo e querido Cleudo Freire. É um prazer estar aqui no programa de vocês, no Galado, né? E quando você me fez o convite, eu jamais poderia faltar pelo programa que eu sei que está fazendo o maior sucesso. E espero que a gente possa aqui conversar bem claramente sobre vários fatos que incluem a nossa música e nossos eventos. Com certeza. E que você fez muito da história da nossa música, né? É verdade. Então a gente tem muito que conversar com você mesmo. Verdade, Cleudo. Certeza. Collier, a gente sempre coloca aqui para os nossos convidados que aqui não é programa de entrevista, é um programa de bate-papo. Certo. Então aqui a gente está sentado, quando estiver sentado na mesa de um bar, tomando, sei lá, o que você quiser. Eu tomo coca, eu tomo água, cerveja e tal. Então a gente vai tomar aqui a nossa água, cerveja, o que for que você quiser tomar aí. E conversar sobre vários assuntos. E entre elas, né, que é o nosso foco principal aqui, vai envolver música, que os três aqui vivem de uma certa forma de música, não é isso, Cleudão? Isso. Então a gente vai debater sobre E tem muitos contato fatos. com música, né? Tem contato direto, né? Collier, por exemplo, foi meu aluno. É verdade. Foi meu aluno. Tá falando em off isso, né? Cleudo foi meu professor de violão, mas faz muito tempo isso também, né? Exatamente. Collier tem uma motona. Era. Chegava lá em casa, minha filha ficava doida com a moto. Caraca, eu não Era sabia. pequenininha, Era tudo. uma grale. Era uma grale, exatamente. É verdade. Mas nosso envolvimento com essa parte musical, quer dizer, você vê que vem de muito tempo. Pois né? eu não sabia, cara, que você tinha esse envolvimento. tempo. Então, a minha história com o Collier vem de colégio, pô. A gente estudou junto no Salesiano. É verdade. Né? Antes mesmo de... no Salesiano eu já tinha uma tendência, digamos, pra música, assim. Eu acho que eu tinha uma veia artística, sabe? Nos intervalos ali do programa, das aulas, né? Eu gostava de contar uma piada, não sei o quê, mas enfim. Mas pra música mesmo, eu vim no final do colégio que eu vim sair pra dizer, vou tocar, que a gente montou uma banda. A minha primeira banda foi montada no Apesar Salesiano. de que no Salesiano, eu ia dizer isso, no Salesiano tinha um incentivo tinha, né, instrumento lá. Tinha uns instrumentos lá do padre guardado, deixa a gente pegar pra tocar na missa, e nunca tocou, né, na missa, na verdade, e montamos a primeira banda lá. Mas até então, assim, essa relação nossa de música, não sabia, não tinha conhecimento de Collier, até saber, eu vou dar um pulo para frente, mas depois a gente vai voltar aqui na história, né? Reencontrar Collier como fundador do projeto 6 e Meia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes a gente quer saber como é que é essa sua entrada na música aí. Você acabou sendo aluno de Cleudo, conta essa história pra gente aí. Pois aí essa coisa foi porque eu sempre gostei de música, né? E aí queria aprender a tocar violão. Mas meu negócio mesmo era a produção. Se bem que eu fui programador de rádio, né? Então eu trabalhei na extinta FM Cabugi. Sim. E lá eu programava as músicas, né? Ah, legal, cara. E também trabalhei na FM Tropical. Sim. Então eu trabalhei em duas rádios, né? Na área musical, né? De programador. Um querosene lá, era com querosene? Com Carlos Neto. E aí eu trabalhei... Então eu conheço música, não é pelo intérprete, eu conheço pelo compositor. Sim, né? show de bola. Então, assim, eu comecei a procurar me entender mais de música, né? Lendo livros e procurando ver quem realmente eram os artistas, os compositores, a essência daquela obra, né? Isso me fez gostar também de produção. E aí, entrando na parte de produção, eu comecei com nosso amigo Alexandre Maia, que para mim é um dos maiores produtores do Brasil, né? Com Agenda Propaganda. Teve aqui com a gente, fez um podcast galado com ele. É muito bom, Alexandre. Ele Alexandre fechava 10 shows e não tinha produtores para viajar com esses shows, né? Então aí ele, por exemplo, turnê de Zé Ramalho. Então eu viajava com o Zé Ramalho.
turnê de MPB4, eu viajava com MPB4. Bacana. E aí eu passei a entender e a gostar de produção daí. Cara, né? legal, cara, não sabia dessa Foi, história. daí eu comecei a criar os projetos, né? Enfim, eu criei vários projetos, eu acredito que uns 12, né? E aí você tem a quinta musical, a sexta da boa música na Capitania das Artes. Sim. Eu criei um projeto de humor chamado Terapia do Riso. Sim. tô Nos lembrando. Astrais, que inclusive Moção foi o primeiro show que ele fez na vida. Bacana. Ele espanta. Que Eu massa. botei os dois no palco, né? E eu criei esse projeto chamado Terapia do Riso. E aí fui parceiro de Lei de Câmara no projeto Serenatas para Natal, que acontecia no Palácio da Cultura, né? Fui parceiro de Dácio Galvão e Candinha Bezerra no projeto Nação Potiguar, que acontecia na Rua Chile. Sim. Que aí nós trouxemos Oswaldinho, Dominguinhos e muita gente boa, né? Então, assim, tem uma história muito grande, como vocês mesmo falaram, nessa área de produção, né? E é uma coisa que eu faço com muito prazer. Muito Pô, prazer. que legal, cara. Assim, eu até comentei acho, com Alexandre, porque é um comentário que de respeito diretamente a vocês de produção. É muito bonito a gente como plateia chegar em um determinado evento, em determinado show e acender as luzes, abrir a cortina, você vê aquilo ali, 1h30 de espetáculo, bater o palmo e vai embora para casa e você não tem a mínima noção do que aconteceu horas antes e horas depois. Verdade. Né? E é onde entra um Alexandre Maia, um Collier da vida e tem a assinatura de vocês ali embaixo. Porque assim, a experiência, isso aí acontece em todos os anos, né? Mas a experiência, porque nem sempre em show, Rildo e Cleudo, 2 e 2 são 4. Sim. Então existe um combinado antes, mas aí esse combinado às vezes modifica, né? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. O cara trouxe uma guitarra X e na hora quebrou uma coisa da guitarra. Você tem que correr para saber aonde é que vai conseguir substituir aquele equipamento ou arranjar a peça, né? Então a produção, como você mesmo falou, ela não se envolve só no fechar das cortinas, né? Eu tenho várias histórias sobre isso, uma delas foi interessante. Pode contar, que aqui o podcast é contação de Eu história. fui fazer um show com o Benito de Paula em João Pessoa, no 6h30, e fiz em Natal e depois para João Pessoa. E ele tinha pedido um piano de caudas. E esse piano de caudas, era impossível lá em João Pessoa colocá-lo, porque era no shopping, no Manaíra Shopping, e não subia, não dava para chegar o piano lá em cima. E ele nos ofereceu um teclado, disse que a gente conseguisse um teclado, deu a marca do teclado. E aí quando foi na estrada, a gente chegando em João Pessoa, perto já de João Pessoa, ele perguntou como é que está o nosso piano de cauda. Eu disse, Benito, a gente está com o teclado que você pediu. Ele disse, não, com esse teclado não, só faço no piano de cauda. Eita! Os ingressos já estavam esgotados e eu na hora olhei para a produtora assim pelo retrovisor do carro, ela piscou o olho assim para mim. Se eu não fosse uma pessoa experiente, eu ia me tremer todo ali, né? Porque Sim. a situação ali Já ficou delicado. é difícil. E assim, então acontece muitas coisas nos bastidores, né? Porque para a coisa dar certo, né? Sim. Isso envolve hospedagem, ou envolve alimentação. O artista às vezes é macrobiótico. Às vezes o artista não quer comer nada. Às vezes o artista dorme até tarde, perde a hora da passagem do som. Então, assim, eu digo muito que para um show dar certo, tem uma série de fatores, certo? Para dar certo, né? Então você tem que ter muita cautela. A pré-produção é muito importante, entendeu? certeza. Porque no detalhe, Cleudo, no detalhe acontece um problema. Eu tenho uma história, eu tinha um desejo de trazer Baden Powell. Sim. Baden Powell, só para vocês terem uma ideia, ele fazia show mais na Europa do que no Brasil. E Baden Powell era um cara consagrado, né? E eu consegui trazer ele, foi uma coisa muito difícil. E eu trouxe ele 2 vezes. E teve um episódio interessante que, já que você está querendo falar dos bastidores, né? E quando ele chegou na passagem de som, ele pediu para desligar o ar-condicionado do teatro, porque desafinava as cordas do violão dele. Verdade. E eu disse, Baden, o teatro está lotado, vai estar lotado na hora do seu show, 660 lugares, que era o que cabia o Alberto Maranhão. E desligar o ar-condicionado nós vamos ter... Ele disse, eu só faço show com o ar desligado.
E aí eu fui falar com, na época, o presidente, o Oden Madruga, eu disse, Oden, isso o teatro lotado já, né? Na hora do show, o governador na época também estava presente no camarote. E eu disse, Oden, Baden pediu para desligar o ar-condicionado. Ele disse, não desliga. Cara. Não desliga. Aí eu disse, tudo bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quando ele entrou no palco, que tocou a primeira nota, que ele viu que o ar-condicionado que estava ligado, aí disse, pessoal da produção, conforme o combinado. Aí eu fui lá para a coxia do teatro, né? E cheguei, ele saiu do palco. Aí disse, o ar-condicionado tá ligado ainda? Eu disse, não, já mandei desligar, porque uma máquina muito grande demora um pouco. Eita. Aí ele disse, tem problema não, eu só volto quando tiver desligado. Quente. Aí eu corri nesse momento no camarote do presidente da fundação, o Oden na época, e disse, Oden, ele só volta ao palco se tiver desligado o ar-condicionado. O Oden, que já tinha dado uma ordem que não desligava, disse, então pode desligar. E aí fomos desligar o ar-condicionado e ele voltou ao palco, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que, como você mesmo falou, que o show até acontecer, abrir as cortinas, tem muita coisa, muito detalhe, né? Atalho na frente, e que quando começa o artista... Aconteceu outra vez comigo, com o Zé Ramalho, né? Mas já não foi nenhum projeto meu, foi uma dessas viagens para Alexandre, que foi em Manaus. Nessa época não tinha celular, né? E o show começava às 9. E Zé Ramalho, um amigo, pegou ele no hotel e saíram, né? E já era 11 horas da noite, ele não tinha chegado no show ainda. O teatro lotado, as pessoas já tinham arrombado a porta do teatro. E era que horas o show? O show previsto, quer dizer, às 9, né? E aí, de vez em quando... 2 horas. E de vez em quando eu tinha que subir no palco e dar uma desculpa. Dizendo que estava com problemas técnicos, só que tinha sido passado o som. E cada vez que eu subia no palco, eu levava uma vaia. Porque eu dizia, pessoal, daqui a 30 minutos... Tá tendo... E aí, quando ele chegou no show, o produtor dele deu logo um baita de uma esculhambação, né? Porque, pelo atraso. E aí as pessoas que estavam muito reclamando arrombaram a porta do teatro nesse momento. Aí quando ele pegou o violão, botou no peito, entrou e tocou a vorrar, e saiu um cara do meio da plateia e beijou o pé dele. Nunca mais eu esqueci isso. A partir daquele momento, parecia que nada tinha acontecido. E eu, aquela adrenalina, né, de ficar dando desculpa, muita adrenalina, de ter que devolver dinheiro eu acho que era 1.200 pessoas que comportavam o teatro. E ninguém quis nem saber por que foi. Que não, como ele tocou a primeira música, acabou, não é o problema. Só então, fã. É a magia, né, mesmo? É a magia mesmo. Então, assim, eu passei por momentos muito delicados. Por exemplo, eu passei um também com o Antônio Carlos Jocafe, em João Pessoa, que antes dele subir no palco, ele começou a sair sangue pelo nariz e pela boca dele. Sangue, melão na camisa, chama SAMU. E eu ia cancelar o show. Depois a SAMU chegou, medicou ele. Eu perguntei, Jocafe, você quer fazer o show? Ele disse, eu vivo da música. E se eu tiver de morrer, eu vou morrer em cima do palco. Eu quero fazer o show. E fez o show. Caraca. O pessoal acabou sabendo que a gente teve que dizer, né? E assim, Rildo e Cleudo, não é fácil não. Por isso, às vezes, a gente, enquanto produtor, pelo menos eu sou assim, eu fico doido que acabe logo, sabe? Sim, Comece logo e acabe logo. Porque até mesmo ali durante a apresentação pode acontecer algum problema. Sim, claro. E aconteceu com Elza Soares, né, no 6h30, que depois do show ela desmaiou no camarim. Né? E assim, eu fico doido que quando comece, termine logo. E fique tudo bem. E fique tudo bem. A gente pode dizer que a preocupação o estresse do produtor começa quando o cara diz sim, assina o contrato e termina quando ele sobe no avião e vai embora para casa, né? É verdade. Que até nesse meio período aí... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas tu imagina, Collier, tantos shows assim, não sei nem contabilizar quantos foram. São 4.600 shows realizados 6h30. Em Natal, João Pessoa, Campina Grande e Mossoró. Só 6h30. Só 6h30. Rapaz, 4.600. Aí você imagine plateia para 4.600 shows.
o efeito emocional que dá nessas pessoas de ver o cara que ela gosta ali cantando ali. É verdade. O que você consegue trazer. Então, isso vai além do... É um sonho, às vezes, né, cara? A gente estava nos bastidores agora aqui até com a doutora Valquíria, né, que estava presente aqui no nosso estúdio, a gente teve até a honra de recebê-la hoje aqui. E eu disse, esse cara aqui que é o culpado, mas é uma culpa mesmo, não é uma culpa boa, né? Assim, de você... Porque eu digo assim, a música é um ciclo, né? A gente, por exemplo, que é compositor, a gente escreve a música, né? Aí ela chega no ouvido de quem ouve e aquilo ali se transforma numa realidade, digamos, quando o cara vai ver aquilo ali ao vivo. É verdade. Eu quero ver quem fez essa música que eu gostei, que me chamou a atenção, cantada ao vivo. É verdade. Só que para esse ciclo acontecer, que tem que ter alguém que traga. E aí entra você e Alexandre, que eu digo aqui, são os culpados de trazer, é fantástico isso. de fazer essa realização da pessoa que gosta de ouvir aquilo se transformar na realidade. E né? tem uma coisa interessante, Rildo, que às vezes a gente não para pensar. Por exemplo, no caso de Alexandre, que é um grande empresário, Alexandre procura trazer artistas que tenham um público, né? Então, assim, você falando empresarialmente falando. Sim. Já, por exemplo, um projeto como o 6,5, que é um projeto cultural, Sim. ele trouxe dezenas de artistas com público pequeno, mas ele não tinha esse compromisso de trazer com um público grande. Aí eu posso citar dezenas de artistas como Paulo Moura, como Olivia Byton, Sim. artistas como Cama de Gato, que na Sim, época era tido sim, como sim, o maior sim. instrumental do Sim, país, verdade. Mingo Araújo, Pascoal Meirelles, Só Mauro fera. Senise, Arthur Maia? Arthur Cama de Maia, Gato? e botamos Arthur Maia. 50 pessoas no teatro. Então, Então, assim, quem não viu, perdeu, não vê mais. Por Exatamente. exemplo, eu um dia desse estava olhando, nós perdemos mais de 40 artistas que já se foram, né? Sim. Faleceram. Arthur Maia, por exemplo, que, Cama de Gato. que participou verdade. do 6,5. Foi mesmo, cara. Aí foi embora Lino Julião, Elza foi embora Soares. Elza Soares, Jair Rodrigues, Belchior. Né? Verdade. Então, assim, muita gente boa que participou do 6,5, Evaldo Gouveia. Sim. Né? Então, assim, muita gente boa que participou do 6,5. E quem não viu aqueles shows, não vê mais. Por exemplo, quem nunca viu o show, os três juntos, Dalto, Tunai e Biafra, nunca mais vai ver. Então, assim, o 6,5 marcou marca ainda essa história justamente por causa disso, sabe? Porque são shows que não tem compromisso comercial. Apesar de precisar. Sim. Precisar também. Porque se você também fizer um projeto, vários nomes culturalmente falando, e não trouxer pessoas que têm público, Sim. você acaba caindo no Claro. Então a gente tem que balancear, né? Para o projeto ser sustentável. Sustentar. É isso que eu Então ia perguntar, tem que ter o equilíbrio. Ele tem como foco, assim, ele é uma... não vou dizer uma regra, né? Porque a regra fica meio forte, mas assim, é uma coisa meio que primordial, assim, trazer artistas que não tenham tanta expressão, é isso, mais ou menos isso? Não, por exemplo... Belchior veio, né? Quando no início, por exemplo, teve vários artistas que vieram para o 6,5, né? Que não tinha expressão e passou a ter após. Né? Sim. Entendeu? Então, assim, que não adquirida pelo 6,5, mas pelo contexto nacional. Na verdade, né? eu acho que eu me expressei mal, né? Eu me expressei mal, porque assim, não é tanta expressão. Porque assim, na época que Elza Soares, Belchior, Tunai, esses caras já eram consagrados. Mas talvez eles não estivessem com tanta evidência, né? Porque a vida do artista tem isso, ela é um ciclo. Uma hora você está fazendo sucesso, aquela hora que não é mais sucesso, você cai um pouquinho, deixa de estar em evidência. Cai muitas vezes, né? Então, assim, mas ele não deixa de ter expressão. Se você vê Chico César, um exemplo, há 15 anos atrás era uma coisa, né? Sim, então, sim. Então, assim, durante esse tempo, né, houve várias modificações, né? Isso. Mas assim, eu só falei isso para a gente ter uma noção de que ponto esse cenário ele muda, sabe? Sim, sim. Entendeu? Ele muda. Sim. Então nós perdemos vários artistas que quem não viu não vai mais ver num projeto como o 6,5, né? E eu sou muito feliz em ter trazido vários desses artistas pela primeira vez a Natal. Muito bom. E tem um detalhe, Rio. Antigamente o artista vinha a Natal, você acredita, pelas praias. Sim. O cara, por exemplo, nunca tinha vindo a Natal.
Então ele dizia, poxa, eu quero fazer esse projeto porque eu vou aproveitar, fazer um projeto cultural e vou conhecer as praias. Isso acabou, é claro, né? Mas existia isso aí. Legal. Né? Eu fiz muitos shows no Bar do Buraco, você lembra? Né? Sim, Buraco, sim. Né? E uma vez eu trouxe Cláudio Nutti, que é do Boca Livre, como todo mundo sabe, pro Bar do Buraco. E naquele dia, naquela noite, a gente botou 30 pagantes só, e ele chegou para mim, disse, Collier, eu vou fazer um show de 2 horas como se aqui tivesse lotado, porque eu amo minha arte, eu amo o que eu faço. Legal. E naquele momento ali, eu vi que em produção era isso, a gente era um ganha e perde, tinha hora que ia dar certo. E aí eu tenho uma coisa que serve até hoje, que eu disse assim, dos pequenos vêm os grandes. E assim, dos pequenos, que eu digo assim, dos pequenos públicos, né? Sim. E aí daquele show que foi um público pequeno, Cláudio me indicou para outros shows maiores, inclusive eu fiz Djavan posteriormente. Aí, né? que massa. E aí de uma coisa pequena aconteceu outros shows maiores. Então bom. Assim, para você ver... É relacionamento, né, que você desenvolveu com ele ali, né? Então assim, eu fiz muita coisa, muitos shows de público pequeno, mas que depois... Pode gerar outras coisas maiores. Sabe? Muito legal. Collier, o papo é assim, vai, volta, pega um gancho de uma coisa ali, entra, sai do assunto, né? Então, assim, mas aqui, primeiro eu fiquei curioso para finalizar o piano de Benedito de Paula. Ele tocou em quê? Não, ele tocou no teclado que realmente ele pediu, mas aí teve um outro problema, né? Quando a gente chegou lá, já era perto de 6 horas, a fila estava dobrando o quarteirão. Caraca. Ele não tinha passado o som. E o cara do teclado que alugou, simplesmente tinha uma chave. O teclado, o cara era professor, foi dar aula e estava sem a chave. Sério? Puta merda. E aí, o que foi que aconteceu? Ele começou a rezar, ele é místico, né? Eu disse, pedi calma a ele, que ele tivesse calma. Ele foi pra coxia, assim... Isso era o 6h30. 6h30. E aí, chegou a chave, e eu disse a ele, o senhor só pode passar uma música. Porque se passar mais do que isso, a gente vai ter problema. Quando abriu as portas, parecia quase que o pessoal quebrava tudo, sabe? Caraca. E aí ele não foi mais pro hotel, ele ficou, porque não dava para ele sair, e ele ficou rezando ali na coxia do palco. E fez um show maravilhoso, né? Casa lotada, 1.200 pessoas. Ele é um cara legal, assim, tranquilo e tal. Quem contou a história dele aqui foi Franklin, não foi? Quer dizer, na verdade, tranquilo é difícil encontrar. Não, porque Franklin me lembra. Mas ele é um cara bacana. Teve uma história dele interessante. Eu fiz um show com ele no teatro, também no 6h30, aqui em Natal. E aí ele começou a conversar, né? Então ele sentava no piano, aí descia para a plateia, perguntava o nome da pessoa, cara, olha aqui, perguntava como era a vida da mulher, passava 15 minutos conversando e a plateia, bora, canta. Aí ele subia no palco, cantava uma, descia de novo. Que onda, meu irmão. E passou o show todinho nesse ping-pong. Interessante. E aí o que acontece? Depois eu assisti um show dele no Riachuelo com banda, que ele não conversou com ninguém, e aí fez um show maravilhoso. Então, assim, o que eu noto também, Hildo, falando de shows, é que, por exemplo, como eu acompanho o artista às vezes em 4 cidades, é interessante como as coisas mudam. O cara faz um show em Natal de um jeito, chega em João Pessoa, faz de outro, chega em Campina Grande, faz de outro. Muito bom, muito né? bom. E assim, mas quando eu falo de outro, não é nem um repertório, é energia, até atitude, né? Eu digo muito que o artista ele precisa, antes de subir no palco, de concentração. Porque aquele momento é um momento mágico. Ele tem a obra dele, o trabalho dele, ele ensaiou. Verdade. Mas se você tirar a concentração dele ali, e qualquer coisa pode tirar, seja financeiro, Sim. seja um motivo de saúde de alguém da família. Você imagine, Hildo e Cleudo, você está 5 minutos de entrar num palco, preparado para fazer sua obra ali para 600 pessoas, 1.000 pessoas, e recebe uma notícia que seu pai faleceu. É forte. Né? É forte. Então, isso aconteceu comigo com o Miltinho do MPB4. Né? Eu fiz um show com ele, o show era, inclusive essa música é uma música que eu tenho com o maior carinho, que inclusive Roberta Sá gravou, que chama Por Quem Merece Amor. Sim. É uma música muito bonita, e o nome do show dele era Por Quem Merece Amor. E na hora que ele foi se apresentar, o pai dele faleceu. Caraca. E eu segurei a notícia, só pude dar a notícia após o show, porque senão não ia ter show. Certeza. E assim,
eu acho que é mágico. A hora que o artista entra no palco, eu acho que não pode ter interferência. Não pode... Por isso, muitos deles não querem receber ninguém antes do show. Sim. Né? Justamente por causa disso. Né? Então, a regra geralmente é depois, né? E justamente por causa disso, para não quebrar aquele clima de concentração. Sim, sim. Colete, eu queria dizer um negócio, mas quero voltar, Redondo, também lá atrás, muito mais atrás depois, a gente precisa voltar, né? Sim. Porque tem coisa importante. História. Antes disso aí tem muita coisa importante. Né? É verdade. Porque no ping-pong a gente vai... Faz parte. Você está falando da concentração. Tinha uns shows que Alexandre trazia lá no Centro de Convenções. Sim. Não me lembro como era. Eu abri esses shows, abri o ano inteiro. Eu tinha o patrocínio da Banduche. Sim, Banduche, uma loja da porra. A loja da porra, exatamente. Tem tudo a ver com Galato. Que George é um Galato também. Aí eu entrava com a camisa da Banduche, tinha um negócio da mochileira, me pagava e eu abria os shows. E eu fui abrir, e era qualquer show da agenda, eu tinha que abrir. Certo. Aí eu fui abrir um show de Gabriel Pensador. Certo. Contei essa história para Rio Dano. Vou abrir um show de Gabriel Pensador, tu imagina, né? Se eu não me engano, esse show foi de tarde. Sim. E era só a meninada de 12, 13, 14, 15 anos. E tava lotado, rapaz, aquilo lá, tava lotado. E eu tava ouvindo já, e a galera novinha, não tem freio não, eles já estavam cantando as músicas. Antes do show começar, eles lá cantando as músicas de Gabriel Pensador. E eu lá atrás, os caras tomando uma cervejinha, assim, que lá não tem camarim, estrutura, assim, é meio... E a gente lá atrás, assim, eu sentado num banquinho bem baixinho, assim, e eu de cabeça baixa, assim, meu Deus... E a Alexandre já tinha me dito que eu acho melhor tu não fazer esse show, não. Quando a gente conversa com o George, pai, não, o dinheirinho tá ali, eu quero meu dinheiro, vou fazer. Aí eu me concentrei, aí eu realmente fui para ali, para ficar sozinho, e eu, porra, meu Deus, me dá uma mensagem aí, se for para eu fazer, me dê aí um sinal, né? Uma pessoa pegou na minha cabeça assim e disse, quem é você? Aí eu fui levantando a cabeça assim, meu Deus do céu, era Fábia Tafarel o nome da menina. Fábia Tafarel. Aí ela se apresentou muito simpática, um doce, assim. Aí eu digo, papai, tu foi um sinal. Ela, o quê? Não, deixa pra lá, tudo bem. Aí fui fazer o show. Foi muito legal, eu estava muito concentrado. E a meninada veio comigo. Bacana. Foi. Só com violão, só com a guitarra e voz. Mas a concentração, a importância da concentração. É verdade. Porque você ganha um poder ali, né, de estar... Tem muito artista que... Eu estou falando isso porque eu estou falando com dois artistas, né? Sim. Mas tem muito artista que não gosta que o público peça música, né? Sim. Porque ele às vezes aquela própria música que o público está pedindo, ele vai tocar. Sim, mas ele vai tocar dentro de uma sequência que ele planejou. Sim. Tem um roteiro. Às vezes está no bis e a galera não sabe. Eu me lembro, teve um show de Alceu Valença no teatro que a pessoa estava na primeira fila e ficava pedindo aquela mesma música, né? Aí ele pediu desculpa, mas disse, olha, essa música está no roteiro, eu vou cantar no momento oportuno e tal. Mas as pessoas, os fãs, né? Eles querem, não tem aquela paciência, às vezes, de querer esperar, né? Outra coisa de 6h30. Eu vou contar essa história, você pode falar se você quiser, até a folha 2, tá certo? Certo. Mas é uma história bonita, só a parte bonita também, né? Certo. É um cara que eu admiro muito, que é Fagner. Certo. Gosto da pessoa, assim, acho um cara bacana, assim. Os momentos que eu tive de contato com ele sempre é um momento positivo, né? Um cara simples, bem humilde. E o 6h30 de Fagner foi muito marcante para mim, porque foi um 6h30 que lotou. Certo, é verdade. O primeiro lotou e teve que abrir a segunda sessão. Se eu não me engano, foi o primeiro 6h30 que teve 2 sessões. Isso. Né? Por sorte, eu estava lá, abrindo. Aí teve 2 coisas interessantes. Uma, Fagner, quando terminou o show dele, né? Eu abri, ele fez o show dele. Quando terminou, ele chegou para mim e disse, cara, eu posso cantar primeiro? Aí eu disse, pô, Fagner, se você cantar primeiro, vai todo mundo embora, eu vou cantar para ninguém. Eu estou aqui para o pessoal conhecer, eu não vou receber nada, eu estou aqui só para isso, para divulgar o trabalho. Ele, beleza. Aí ele foi para o camarim e voltou. Eu queria que o dinheiro fosse todo seu. Bacana. O cachê todo para você. Um cara desse é uma atitude. É uma atitude. Um cara genial. Você está me falando essa história, eu tô surpreso, eu não conhecia, Cláudio, essa história, apesar de estar presente nesse dia, né? Sim. Mas eu não sabia dessa história. E é uma atitude, é um gesto, né? Dele, né? E o 6h30 tem uma coisa interessante, porque
é antes e depois de Fagner. Isso. Porque foi através daquele show que nós já estávamos numa situação difícil financeiramente, né? Acho que tinha tido Miltinho antes, né? Tinha tido Miltinho, tinha tido o Quinteto Violado, tinha tido o Nico Rezende, né? Isso. E aí foi a partir daí que o público passou a ir ao teatro. Sim. Foi aí a partir que o projeto passou a ser conhecido, sabe? Então, para você ver... Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. E a gente, eu lá com minha música e a banda, que era o Bambelô, que estava começando, a gente ficou conhecido na cidade. A gente não tinha nome. E ficou conhecido. O Fagner, ele vai vir, ele vai ter o livro agora do 6:30, né? Legal, cara. Feito Isso por Moacir Cirne, que é um grande escritor nosso, né? Sim. E esse livro, ele é um livro importante de registros, de histórias, né? Todas as pessoas que participaram do 6:30 está lá no livro, né? Legal. Não foi esquecido ninguém. Com ano, inclusive, colocando muito todo. Bom. E ele fala do 6:30 de Natal, de João Pessoa, de Campina Muito Grande e bom. de Mossoró. Cita todas as pessoas, todos os produtores, todos os patrocinadores. Puxa. Caraca, velho. Que aí foi mais de 50, todos eles estão mencionados. Então, Massa. Moacir fez um trabalho de pesquisa, um trabalho importante, né? Tem previsão de quando vai ser? Vai ser lançado agora em maio pelo Pô, legal, Sesc. já. Né? O Sesc comprou essa ideia. Bicho O era livro fera. estava 2 anos pronto, mas a gente não tinha grana para bancar e o Sesc resolveu bancar. Vai para as bibliotecas do Sesc do Brasil Fantástico. e é um registro. Cara, E eu acho, sabe, Rildo e Fantástico. Cleudo, eu vou falar uma coisa Fantástico. aqui sem nenhum tipo de vaidade, cara. Eu acho o 6:30 um projeto massa. E é nosso, sabe? Demais. E é nosso, sabe? Você nosso, pode bater no peito e dizer isso, é bicho. nosso, porque assim, eu tenho uma história, que aí a gente vai chegar no Pôr do Sol. Eu quando resolvi fazer o Pôr do Sol do Potengi, que é um grande projeto também, e nós botamos 70 mil pessoas em 6 anos lá no Yacht Club, e quando eu fui fazer o Pôr do Sol, eu procurei uma agência aqui em Natal de turismo, e o cara disse que o Pôr do Sol não ia dar certo, porque era uma imitação barata da Paraíba. E eu disse, poxa, imitação não, eu tô com uma proposta diferente, mas se você for por esse lado aí, o 6:30 eu faço aqui, faço em João Pessoa e dá certo, e deu certo. E aí ele ficou sem palavras. E aí o argumento dele depois foi quebrado, porque o Pôr do Sol, o público o falou Pôr do Sol do Jacaré em João Pessoa, Sim. a música que toca lá, só para vocês terem uma ideia, é o Bolero de Ravel, Aham. que não tem nenhuma referência com a Paraíba. Sim. Aqui a gente toca uma música de um compositor norte-rio-grandense chamado Tonheca Dantas, Sim. que eu nunca deixei tocar o Bolero de Ravel aqui, porque o Bolero de Ravel, respeitosamente, mas é tocado lá em João Pessoa. Sim. Aqui, quando o Ítalo, né, entrava na canoa tocando, na verdade nós tivemos 3 saxofonistas, né, Beethoven, Ítalo e teve Luiz do sax. E tinha a bandeira do Rio Grande do Norte. Lá Legal. na Paraíba não tinha a bandeira da Paraíba. Isaac Galvão entrava de perna de pau falando de Natal. Bob Mota falava de poesia. Muito Manuel bom. do Coco, que inclusive Bob e Manuel já faleceram. Aham, isso. Manuel do Coco fazia as emboladas. E Tanildo tem uma música premiada chamada Pôr do Sol do Potengi. E entrava Fernando Tovar, que também faleceu, Sim. cantando Cantou. Praieira Legal. e cantando e cantando Serenata do Pescador Praieira, né? E sim, Tovar fazia 3 ou 4 canções e era um projeto maravilhoso. Ranchinho de Pai. Ou seja, Ranchinho de Pai. Ou seja, tirando o modelo, porque hoje é muito fácil de se entender. Se você tem alguma coisa que está legal, você pode não copiar, pegar aquele modelo e fazer o seu. Então, assim, adaptar pelo seu. Então, sempre que você disse aí, um modelo legal, que eu tenho um rio, eu tenho um pôr do sol legal, eu posso fazer o modelo disso aqui lá, mas só pelo que você disse aí. É muito diferente. Totalmente, não, e totalmente enraizado lá só tem, norte Rio Grandense. Porque lá só tinha Jurandir. Norte Rio Grandense. Você citou músicos, todos norte Rio Grandenses, os poetas, as composições, a execução. E eu sempre, apesar de eu ter um grupo de 8, 9... Ator que também, eu né? tenho um grupo de 8, 9 artistas locais, mas eu sempre estava revezando, chamando um convidado, sabe? Isso era muito bacana. E aí, o que foi bacana no Pôr do Sol foi que tinha um grupo, uma empresa aqui em Natal, chamada Mar Azul de Turismo, era a única que nos prestigiava. E quando terminava o Pôr do Sol, o espetáculo, o pessoal dizia, o guia dizia aos turistas, me digam uma coisa, vocês gostaram? Eles diziam,
Em 6 dias que nós estamos em Natal, foi o melhor lugar que nós imagino. vimos. E aquilo me deixava feliz, porque era a proposta que eu fiz. A ideia que eu fiz deu certo. Sim. Que as pessoas compraram. Porque a minha ideia, Cleudo, era emocionar as pessoas. Sim. Entendeu? E eu consegui. Eu botava vela nas mesas. Quando dava 6 horas, eu tocava Mariana Rochu, da Orquestra Sinfônica. Tocava violino. Apagava as luzes do Yacht Club. Botava vela na mesa e ela tocava Maria no violino. Depois entrava Galvão, certo? Nós tínhamos a manta da padroeira de Natal. E tirava aquela manta da padroeira. Legal. E Galvão cantava Ó Mãe da Apresentação. Massa. Então, assim, emocionava as pessoas, né? Emocionava. Eu fui feliz no Pôr do Sol. Legal. Porque eu criei um projeto que a sociedade comprou. Só para você ter uma ideia, em janeiro, quando era período de férias, o Comodoro na época dizia, poxa, não vai botar ninguém aqui não. E a gente era lotado. E é lindo o lugar, né, rapaz? Maravilhoso. O Iate é um lugar maravilhoso, né? Na verdade, aquele beiço de rio todo, aquilo ali era para ser cheio de restaurantes, né? Caramba. Ali no Canto do Mangue, aquilo ali é um lugar, que era para ser um lugar agradável, cheio de... Mas Natal ainda vive como existe em Buenos Aires, né? Ali no... Então, assim, eu acho que... Ali, cara, eu fui agora há 2 anos atrás, em Belém, não conhecia, né? Minha esposa é de Belém, meu filho mora lá hoje, a gente teve a oportunidade de passar 15 dias lá e eu fui conhecer lá. Bicho. O Rio, não, mas porque também lá é de Rio, né? Não, mas eu tô falando de estrutura, que ele falou, essa estrutura aí. A estrutura é. Você entra lá como fosse um Porto de Belém, né? Cara, tem estrutura de restaurantes para você escolher, e em música ao vivo. Tem um cara tocando ali, um violão, aí você vai para outro lugar ali. Então, assim, você tem uma beira de rio, né, vamos dizer assim, totalmente estruturada. Muito legal. Totalmente estruturada, com restaurante. E isso, não estou falando, mas é o Carne Porto mesmo. Você sai assim da área do restaurante para olhar o rio, o guindaste está aqui, ó, do seu lado, aqui, em pé. Os caras pegaram uma coisa que estava meio, sabe, adaptaram, criaram uma puta de uma estrutura turística. Muita gente me pergunta... Isso é importante que eu vou falar. Muita gente me pergunta o segredo do sucesso desses 2 projetos, sabe? E aí eu acho que um dos segredos é a persistência. Sim. Porque é o seguinte, eu vejo muita coisa aqui em Natal começar e parar. Sim. Né? Primeira dificuldade que se tem... isso é normal, né? Para. Qualquer... E aí o que acontece? A gente, o 6 e meia tem 26 anos e o Pôr do Sol durou 7. E nós paramos o Pôr do Sol não foi porque a gente quis. Foi justamente porque... na época, o Yacht Club estava sem uma BITS no Corpo de Bombeiro. Olha isso. E foi interditado. Sério? Foi. Então nós não paramos na época o Pôr do Sol. Vocês foram parados, na verdade. Nós fomos parados. E aí quando eu tentei voltar, aí já mudou de Comodoro, aí tinha várias situações, mas fui convidado para voltar ao Pôr do Sol. Show. Né? Então, assim, foi um projeto marcante, né, vitorioso. Mas, por exemplo, no caso do 6 e meia, sabe, Rildo, eu vejo que as regras foram bastante definidas. Então, por exemplo, o artista ele tinha horário de passagem de som. Ele tinha horário, ele trabalhava com o melhor som na época, que era Elisson. Trabalhava com a melhor luz na época, que era Castelo Casado. Então, assim, a gente dava o camarim do artista, era o mesmo local, era o mesmo. Isso aí que ele está falando, rapaz, eu e Cleudo, a gente vai assinar embaixo porque a gente fez parte disso aí. Eu tenho uma história interessante de um artista de fora, que veio fazer o 6 e meia, e ele viu o cartaz do 6 e meia, que tinha a foto do artista local e a foto dele. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Ele veio me chamar no camarim para reclamar. Disse, como é que eu, com 30 anos de carreira e tal, você coloca a foto do artista local do mesmo tamanho da minha? Aí eu cheguei para ele e disse, mas rapaz, isso é tão pequeno. Olha, o artista local ele é muito esquecido. O grande público vem para ver vocês. A imprensa noticia a maior parte. Você já viu os jornais hoje? Ele disse não. Pronto, você foi uma página quase toda com você. A única hora que os artistas locais têm espaço é quando a gente, enquanto produtor, pega e coloca. É isso. Faz um cartaz, um panfleto. É isso. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que respeitar. Sabe? Eu disse isso para ele, rapaz, ele veio me pedir desculpa. Legal. Mas aí eu vi a fundo quem era ele, você tá me entendendo? Certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que dar oportunidade,
certo? A quem tem talento, a quem está Sim, começando. sim, E, sim, por claro. exemplo, eu cito alguns exemplos. Por exemplo, Diogo Guanabara Sim. foi tocar com Oswaldo Montenegro. E eles tocaram junto no Sim. 6 e meia. Aham. Sim. Eu acredito que nasceu daí essa Aham. amizade, né? Como o Babal, várias vezes que fez o 6 e meia e fez com o Geraldo, Aham. foi convidado no palco. Né? Isso. E assim, vários artistas tiveram essa... A gente não pode forçar uma barra, Claro. mas há certas afinidades. Sim, Com certeza. Né? sim. E isso, e- tendo relação na música, cara, que é, muito mais forte. fácil. A gente tá falando a mesma língua. Sim. Não, para ter essa afinidade, o artista olhar assim e ver, pô, que Eu legal. procuro sempre apresentar, agora aconteceu com Marcelo Genesi e com Irã. né? Eu apresentei Marcelo a Irã e tal. Às vezes rola de os dois tocar uma música juntos, né? Enfim, às vezes pode também não rolar, depende muito da da afinidade, da situação, situação. claro. Mas eu procuro, né? Às vezes o artista convidado, né? Ele procura assistir o show do artista local. Sim. Já aconteceu várias vezes. Aconteceu comigo lá com o Fagner. Né? Com Fagner, pois é. E depois o convite para eu ir fazer show lá em Fortaleza. Então isso tudo, sabe Rildo, há essa importância do projeto, esse valor agregado. Né? Muito Aqui sério, às vezes, rapaz, às vezes não é só a grana da hora que o cara vai ganhar. É o valor agregado. Claro. É a mídia que o cara teve. O horizonte que abre, né? O horizonte. É pessoas que nunca viram o seu trabalho, que Isso. passou a ver. Isso. Né? Às vezes o cara foi ver um outro artista, mas assistiu o seu show. Isso, né? descobre. Passou a gostar do seu trabalho. Descobre, né? exatamente. Então, assim, eu sei que não é todo mundo que vê esse valor agregado, sabe? Com certeza. Mas isso é importante. E os próprios artistas, né, Cláudio? Você tocou num ponto aí que, assim, a gente sabe, vive no meio e também já teve contato com grandes artistas de nome nacional, e a gente sabe que são diferentes pessoas, né? Claro. De pessoa para pessoa muda o comportamento. Mas, assim, eu posso dizer que a grande maioria, cara, ter essa afinidade de dizer, porra, o cara... Eu sempre gosto dessa frase assim, ninguém nasceu famoso. É verdade. Ninguém nasceu famoso. O cara que tá ali no cartaz, na estrela, fazendo sucesso, ele não nasceu daquele jeito, cara. Então, com certeza, ele teve... A grande maioria, ele teve uma história de fazer noite, de fazer bar, de abrir show de um cara que era mais conhecido do que ele. Então, quando ele se vê numa posição, digamos assim, superior, né, e ele diz, pô, já passei por isso aqui. Não sei qual é a história desse cara. É verdade. Entendeu? Então, assim, e eu vejo muitas, já vi e vejo, continuo vendo atitudes de cara... de nomes nacionais consagrados e dizendo, rapaz, você sabe o que eu estou escutando hoje? Fulaninho de tal, um cara que está nascendo aí na música brasileira, escuta essa música dele aí e tal. O cara dá dica para você ir conhecer um artista novo, entendeu? Então, assim, eu vejo muito atitudes de artistas consagrados, de grande nome disso aí. E tem muita gente que... Então, dividir um palco, abrir um show e ter esse contato pra gente, né? Artista local... Tá ali, pra gente é um momento ímpar, né? E se há essa afinidade do cara dizer, pô, vi seu show legal e tal, e se ainda dá uma oportunidade de dizer, meu irmão, vamos tocar música junto aí, cara. Então, voltando ao assunto do segredo do sucesso, é justamente essa assiduidade, sabe? Essa coisa, as regras definidas, né? Horários, sempre horários batidos. Então, assim, eu acho que isso contribuiu, para um pouco da profissionalização também, né? Porque... acabou aquela coisa mambembe de chegar de qualquer hora, de qualquer som, qualquer coisa. Então, assim, o 6 e meia ele profissionalizou muito. Foi. Né? Houve essa coisa. Mas sempre foi, né, cara? Sempre Desde foi. Isso, né, mas é isso que eu estou dizendo, mas eu estou voltando lá para trás. Mas o 6 e meia trouxe realmente isso, caracterizou. E aí, a prova disso, cara, já trazendo para o momento atual, a gente está hoje com 6 e meia. Eu parabenizei você nas redes sociais. Eu vou parabenizar em público novamente agora. Obrigado. Pelo retorno do 6 e meia original. Eu disse até, mandei para ele lá com o nome desse tamanho, um 6 e meia original. É verdade. Né? Hoje, um 6 e meia, para quem não sabe ainda, ele com o criador do 6 e meia. Com o criador do 6 e meia, ele está sendo, a edição do 6 e meia, ele está simplesmente no Teatro Riachuelo, que é uma das 5 melhores praças de espetáculo do Brasil, pô. Fantástico. Então, na hora que você está dizendo assim, o projeto 6 e meia está dentro do Teatro Riachuelo, cara, você não deve mais ninguém, meu amigo. Você está dentro de uma casa que está nivelada. Todos os artistas nacionais que batem nesse palco do Teatro Riachuelo saem daqui dizendo, cara, vocês têm uma puta casa. Eles têm uma grande estrutura. Muito, e você imagine a oportunidade que se abre com o artista local de estar naquela casa. É verdade. E junto com um nome que dá um know-how para ele. Né? É verdade. É um capital a mais.
como você está dizendo, não é só um cachê, é um capital. É verdade, é verdade. Muito maior. É aquele valor agregado, né? Que a Isso. gente falou. Então, assim, eu estou muito feliz, né? Nesses 26 anos agora, que o 6,5 está completando, e fechando com chave de ouro com o livro, de a gente voltar no Teatro Riachuelo, né? Com apenas um show por mês, porque depende muito, a viabilidade financeira só permitiu um show por mês, mas são 12 shows. Né? Muito então, legal. Quer dizer, quando a gente fala 12, são 24, porque é uma vida fechando, né? Sim. Então, eu espero que ele tenha durabilidade, né? Vai ter. Tenho certeza disso. Tenho certeza. E que é muito fácil vender o 6,5 no sentido de patrocínio, porque quando tem vai história, se né? falar do projeto, as pessoas geralmente ou participaram, ouviram os filhos crescerem, enfim. Então, é um projeto conhecido e consagrado. Como tu falou, né? O próprio, digamos assim, futuro patrocinador de 6,5, ele quase com certeza ele já teve uma cadeira daquela assistindo algum artista, né? Quer dizer, cara, patrocínio, porque eu sei que esse projeto aí tem uma história. Tem. Agora tem uma coisa que é interessante, de característica, viu, Carlinhos? Sim. Você sempre, como é que chama? Desbravou lugares e projetos e tal, sempre teve essa característica. O 6,5 novo, inclusive agora, é um desbravamento. Você está desbravando. Pouco você está abrindo um novo espaço. É o 6,5, 26 anos, mas está abrindo um novo lugar, né? Na maior casa de espetáculos que a gente tem. Nós tivemos problema com o teatro, assim, no sentido, o teatro passou 2 anos fechado, né? Sim. E quando o teatro voltou, teve a inundação. Né? Exatamente. Sim, o Teatro Alberto Maranhão. Hoje ele continua fechado. Hoje, né? Então nós tínhamos um patrocinador, tínhamos data para começar e não tínhamos a princípio. Então, a princípio, ele voltaria para o Teatro Alberto Maranhão? Olha, ele começou lá, né? Naturalmente era a casa dele, né? Sim. Mas eu vejo, e aí eu vou entrar noutra seara, que é essa parte de teatro. Eu não concebo Natal não ter um teatro. Natal, que eu falo, o município de Natal. O teatro pertence ao governo do Estado, né? Isso, o Teatro Sandoval Vanderlei é um teatro que cabe 60 pessoas. Então, assim, para mim, aquilo ali já era para ter fechado, seria escola de teatro. Isso, perfeito. Não tem condições, não tem estacionamento, não tem estrutura para receber um espetáculo maior. O próprio local, né? Então, hoje, eu acho que o município... É uma arena, é uma mini arena. O município de Natal, ele já merecia ter um teatro, pelo menos de 1.500 lugares, né? Que desse acesso aos artistas, né? Marcarem pautas e trabalharem. Isso. Né? Então, o que acontece? O Teatro Alberto Maranhão, só para você ter uma ideia, é centenário, né? O Teatro Alberto Maranhão tem 660 lugares. Se tornou muito pequeno. A população cresceu, o teatro ficou pequeno. Exatamente. E o município não tem. Você vai a João Pessoa, tem 2 teatros. Você vai a Recife, tem dois a 3 teatros do município. E grandes, né? Inclusive o 6,5 acontece no Teatro do Parque, né? Então, assim, eu acho que Natal já merece, né? Eu acho que tem um teatro, no mínimo, Rio de 1.500 lugares. Com certeza. Entendeu? Isso faz falta. E a sua voz aí vai ser importante aqui. Porque, rapaz, essa sorte. Você está dizendo, não, mas esse lá no Alberto Maranhão. É a sorte de você desbravar, mais uma vez. Está na sua mão. Não, a gente, quando lançou no Riachuelo, muita gente. E por que não no Alberto Maranhão? Né? Sempre aquela história, por que não, né? Mas aí, enfim. E também são vários detalhes, né? São vários fatores. São vários fatores. Então, estamos bem no Riachuelo e vamos. Vai ter sucesso, vai ser sucesso, com certeza. Colega, você falou aqui dessa coisa de empreender e tal, né? Que é uma característica de empreender, né? Nem tudo dá certo no começo, 90% das chances as pessoas desistirem e tal. Acho que nos bastidores aqui a gente estava falando antes, você falou que foram os 3 ou 4 primeiros shows do Teatro Alberto Maranhão, do Projeto 6,5 aqui. Foram meio que eu vim fraco primeiros de público, fracos, né? As pessoas não conheciam, né? Os artistas. Qual foi o primeiro show? Nico Rezende com Pedro Mendes. Foi. Então, assim, um público pequeno, né? Depois que o projeto pegou, né? Só para você ter uma ideia, tinha 50 pessoas que sentavam na mesma poltrona, independente de quem fosse o show. Já comprava? Comprava antecipado. Tem um cara chamado Iris, que ele passou 10 anos sentando na mesma poltrona. Olha isso, então, assim, marcou uma história, né, ali na vida daquele pessoal. Então, assim, independente de quem fosse o artista, ele estaria lá. Inclusive tinha um slogan que era o melhor programa da cidade. Isso. Justamente por causa disso, porque o 6,5, a ideia era
pegar as pessoas que vinham do trabalho, Rio, Isso. antes de ir para casa, Isso. assistir um bom show a preços populares. Sim. E um parêntese, só para você ter uma noção, que no 6h30 no Teatro Riachuelo você vai assistir um show a R$30. É mesmo, cara. Então continua sendo a preços populares. Olha isso, gente. Mesmo sendo num teatro Riachuelo, que uma pauta não é bem maior do que o também. Teatro Alberto Maranhão. Então, assim, a gente é um projeto cultural com preços acessíveis, né? E a população... E, aliás, você tem condições lá de ter vários espaços com valores diferentes, entendeu? E aí eu pergunto a você, por exemplo, a próxima atração do Projeto 6h30 é Tânia Alves, né? Tânia Alves. Então, onde é que você vai assistir um show de Tânia Alves pagando R$30? Pois é, rapaz. Não, o mesmo... Não, e não é só isso. Aonde você vai assistir um show de Tânia Alves numa casa de espetáculo que está entre as 5 melhores do Brasil pagando R$30? Não, o mesmo show, seja Tânia, seja Joana, que também vai fazer, seja o próprio Valdones, que vai fazer também, eles vieram no Riachuelo a R$100, a R$120. Sim. Né? Isso. Então, assim, o público tem a oportunidade no 6h30 de assistir com preços maravilhosos. Né? E também o público tem a oportunidade de ter acesso, o público que não teve acesso ainda a um Teatro Riachuelo pela aquisição de um ingresso alto, isso, que vamos ser bem francos aqui, um ingresso a R$150, R$200, que é um preço... Quando você vai um casal, passa a ser 300. Exatamente. Se você for jantar fora, Cleudo, você gasta R$500 numa noite. Né? Então, assim, é a possibilidade de quem nunca teve acesso a um Teatro Riachuelo, porque não vou entrar nisso aí, porque é caro para entrar. Pô, pagar R$30 e dizer, isso aqui é o teatro legal, isso aqui eu vou assistir um show de qualidade, vou ter um som de qualidade, uma luz de qualidade, um ambiente legal, seguro. Verdade. Onde você vai... Que valor você está pagando por isso? Você está falando de segurança, é fundamental. Por exemplo, o Teatro Riachuelo, ele tem o estacionamento, né? Isso. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande lá no Alberto Maranhão em relação a assalto, essas coisas. Né? Perfeito. E mesmo o cara que não vá, por exemplo, a gente está falando aqui de uma classe que é caro pagar R$150 no ingresso de um teatro, cara. Se é caro pagar R$150, vamos falar, né, uma realidade, talvez eu não tenha um carro para ir. Mas eu consigo pagar R$30 se eu for no meu ônibus. Também. Mas se ele sair do espetáculo lá de 9h30 da noite, 10 horas, ele não precisa nem atravessar uma rua para pegar um ônibus, porque a parada do ônibus está ali, na frente do teatro. Com a segurança na porta. Então, até em questão de segurança de quem... se você vai no seu ônibus, você tem uma parada de ônibus praticamente dentro do onde é o teatro. Você nem atravessa a rua para ir, né? E tem uma segurança ali, porque o teatro tem o próprio shopping tem um movimento. Então, assim, todas essas questões são fundamentais. Esses anos todos ficando de show, né, e ficando em teatro ali, eu observei duas coisas interessantes. Uma é que as pessoas, numa grande maioria, vêm todas de carro. Isso. Sim. E a segunda, que jovem não vai ao teatro. Uhum. Interessante que o público é de 40 para cima. E aí, acho que eu vi um público jovem, foi no Cordel do Fogo em Cantar. Sim. Que nós fizemos no Teatro Alberto Maranhão e teve um público muito jovem. Mas eu não vejo o jovem ir a teatro. No começo da carreira deles, eles levavam. Então eu não vejo o jovem... Mas tem a ver também com a característica do artista nacional que você está trazendo? Eu acho que tem... Não, assim, às vezes é peça de teatro. Tá. Às vezes você faz uma peça, a produção de uma peça de teatro e você não vê o jovem. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. É uma coisa, um fato que eu não sei se é estímulo. Né? Eu acho que é cultura. É cultural. Olha, eu, por exemplo, quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu procuro a primeira coisa... ou a São Paulo, é ir assistir uma peça de teatro, porque a gente tem dificuldade delas virem para cá. Sim, né? Sim, até porque elas só vêm em turnê. Né? Então, eu tenho essa dificuldade. Então, quando eu vou, eu assisto 2, 3 peças de teatro, porque eu sei que ou eu vou ver lá, ou eu não vou ver. Né? Assim, eu noto que as pessoas têm esse hábito de assistirem. Eu falo da questão cultural, Cleudo, porque... Quando se falou, a gente está falando de música, mas falando de teatro, então é arte, está dentro da nossa seara também. Sim. Então, assim, o povo natal não é acostumado a ter a arte como entretenimento. Ela tem costumes em ver um show musical como entretenimento. Tanto se você fizer uma pesquisa aqui em 100 pessoas, me diga o nome de uma
produtora de teatro daqui de Natal. Ninguém vai dizer o Cláudio Shakespeare, cara. Quem é que conhece o Cláudio Shakespeare? Quem é que conhece? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas vão saber que Titina Medeiros, que hoje está nas telas da Globo, saiu de uma peça de teatro daqui de Natal, querido Natal, de um teatro, né? De uma Casa da Ribeira. Né? Então, é uma questão cultural. As pessoas de Natal não saem para ver teatro, mesmo tendo uma companhia de teatro, e digamos de passagem, a nível nacional. Eles... Eu fiquei muito feliz agora na abertura do 6h30, porque anteriormente as pessoas chegavam muito na segunda sessão. Sim. Chegavam no final do artista local para o início do artista convidado. Uhum. E no show de Irã, interessante, que a plateia praticamente estava toda. Muito bom. E eu achei aquilo bacana. Legal. Ele fez um grande show também. André, muito bom, Irã. E aí o que acontece? Eu digo, meu Deus... Porque a gente tinha essa preocupação, aí vem outra preocupação, porque nós saímos de um teatro de 600 para 1.500 e a gente precisava precisa ter um público, né? Claro. E esse público realmente compareceu. E eu fiquei feliz por causa disso. Legal. Porque existia esse medo, mas ao mesmo tempo existia... eu notei que o público chegou para assistir. E eu tenho certeza que, assim, como se falou, apesar de ser um projeto já de sucesso, que tem uma história, tem um nome, mas é um recomeço. Né? Então, assim, aquela coisa, você está dando um passo para trás, né? Um passo para trás, não. Você está dando digamos, passo maior. Um passo maior, porém é um recomeço. Verdade. Então, assim, o primeiro foi assim, eu tenho certeza que o segundo, terceiro, final vai dar 2 sessões nesse teatro aí, cara, entendeu? Porque as pessoas vão descobrir, primeiro, quem não conhece vai saber, o projeto é massa. Né? Segundo, é o que a gente tá lendo, nem eu sabia, cara. Estou sabendo agora do preço do ingresso. Nem eu sabia. Né? Porque o cara, talvez o cara disse, pode ser meu, não, que é muito caro. Sem saber nem que tá pagando, que ele vai ter o direito de pagar R$30 lá. Não, quando ele pensar onde ele vai pensar é caro. Então, pelo local, entendeu? Mas na hora que ele souber, é teatro Nós Cachoeira. Estamos procurando botar na mídia justamente os valores. Isso eu tenho certeza que isso aí vai lotar. Eu também tenho umas regras, sabe, interessantes. Por exemplo, aqui em Natal, na época eu tinha pelo menos 150 artistas cadastrados para fazer o projeto, né? E locais. Caramba. E aí, por exemplo, eu ia para João Pessoa, estourando eu tinha 40. Caramba. E aí o que foi que eu fiz? Eu digo, peraí, eu vou começar eu vou fazer o seguinte, eu vou, para dar oportunidade, porque tem muita gente boa, né? Tem muita gente com trabalho. Eu vou dar aqui um exemplo. Cleudo está lançando um CD. Um EP. Agora ainda estou na área do CD. O EP. O EP. E aí fez esse trabalho, passou um tempo para fazer esse trabalho. Ora, o lugar ideal para ele lançar era um projeto. Sim. Aí eu vou deixar de dar oportunidade a ele. Para dar um exemplo, que não tem nenhum trabalho pronto, não tem a música como finalidade. Concordo. Né? Então, isso aí a gente tem que ter muita sim. frieza na hora. Na hora. E outra coisa, aí o que foi que eu fiz, Hildo? Eu comecei a não, por exemplo, quem fez o ano passado não faz esse ano. Eu estou dizendo em outros tempos. Sim, claro. E aí eu botava 24 no ano, no outro ano eu botava mais 24, no outro ano eu botava... Então, a gente sempre ia renovando. Né? Apesar de ter gente que dizia, não, rapaz, panelinha. Não existe isso. É porque demora. O cara que tá lá... O cara fez há 3 anos, aí tem 100 na frente, ele vai demorar mais um tempo. Com né? certeza. Aí o que acontece? Que bom que tem muito artista, né? Mas aí eu sempre dizia, olha, eu nunca perguntei a um artista, nunca, que partido político é ele. Nunca perguntei a um artista. Não, eu desafio um artista para dizer que foi pedido uma comissão a algum artista. Certo? Então o trabalho é sério. O trabalho é sério, né? O trabalho é um trabalho bacana, reconhecido, porque justamente a gente trabalha direito. Isso que você está falando aí, Colê, também nos leva a colocar aqui. Bom, primeiramente eu sempre enfatizo isso aqui. Quando a gente criou esse projeto, e esse podcast, esse Galado, é para que esses microfones fossem abertos para a gente falar mesmo, sabe? Verdade. Tanto a gente aqui, artista, produtor, seja lá, o cara que senta aqui, ele tem o microfone aberto. Aqui não tem censura, não vai ser cortado que você falar. Rapaz, eu quero falar, quero desabafar, então pode desabafar, meu amigo. Isso aqui, esse programa é nosso, não tem censura, não tem corte, sabe? Não, esse bate-papo da gente foi muito esclarecedor e bom, porque às vezes as pessoas nos bastidores, ele não tem esse conhecimento das coisas. Não tem como as coisas acontecem. E às vezes você tem um espaço, seja no jornal, seja numa entrevista de televisão, pequeno, que você às vezes não dá para dar
né, esse retorno ao exatamente. público. Mas o que a gente falou aqui, está falando, é a pura verdade. Mas o que eu queria dar ênfase aqui nisso é que, assim, que dentro dessa característica, dentro desses detalhes que você nos falou, é que o artista, o cantor, o compositor que queira ou pretende um dia se apresentar num palco desse, ele tem que ter uma qualificação. É verdade. Né? É porque eu toco um violão, eu quero ser conhecido em Natal, eu vou ali tocar no 666. Não. Dentro disso que você tem... Eu bati muito de frente com artista de fora também. Eu vou explicar por quê. E quando eu falo qualificação, não estou dizendo aqui que o cara tem que ter estudado, que ele tem que ser um excelente instrumentista, não. É que ele tem aquilo ali como um fim. Né? A minha música, ele tem aqui um direcionamento, como você falou. Na hora que eu tiver fulano, Joãozinho, que tem um trabalho pronto para ser colocado ali, exposto, apresentado para uma plateia, e eu tenho fulano que não, por enquanto eu não tenho nada não, eu queria só chegar lá e me apresentar. Quem é a vez do cara? É o cara que está ali, ele tem um fim com aquele trabalho que ele está sendo realizado. Então quando eu estou falando em qualificação, é isso, sabe? Se a tua música tem um fim, eu acho que você tem uma qualificação para estar dentro de um projeto como esse. Independente de ser 6,5. Eu quando falei anteriormente sobre a coisa da profissionalização que o 6,5 deixou, tem um fato interessante aí. A gente, quando fechava com os artistas, seja ele local, seja nacional, a gente pedia um material, né? Sim. Teve artista, por exemplo, que eu dizia, olha, eu preciso da sua foto, porque sua foto vai para panfleto, cartaz. O cara não tinha foto, nem tirava foto, e aí, consequentemente, ele não fazia. Né? Eu imagino também as fotos que poderiam chegar para você. Não, mas aí o cara não tipo tinha, ele não tinha, nem fazia questão de ter. Você imagina? Então, né? Então assim, isso aconteceu também com os artistas de fora. Quando eu assinava o contrato, um dos itens do contrato, que era a obrigação dele, que já eram poucas, era mandar um material, release e foto. E o cara simplesmente diz, não, procura aí no arquivo aí dos jornais aí Natal que deve ter. Né? Então assim, eu reclamava muito. Por quê? Quem é o produtor local? Só para vocês entenderem. Quem é o produtor local? É quem divulga o artista. Com certeza. Por quê? Porque já não existia aquela coisa das gravadoras. Isso. As rádios já não tocavam aquilo que a gente sabe que toca. Então quem é que vai divulgar? Era o produtor. Aí tinha artista, por exemplo, que eu pedia para mandar o material, CD, foto, release, e o cara não mandava. Aí quando chegava aqui, o cara estava vendendo o CD dele. Eu comprava o CD dele. Eu não tô falando isso todos, não, de forma que estou especificando. Então o que é que eu dizia, pessoal, vocês têm que mandar o material para a gente poder trabalhar, entendeu? Precisa trabalhar, para ir para trabalhar eu preciso de material, certo? Teve um show no 6,5, esse foi maravilhoso, foi Orlando Moraes. Rapaz, ele ligou para mim, ele disse, eu estou com patrocínio da minha gravadora, eu queria fazer o projeto. Ele, nessa época, se eu não me engano, ele vinha com 10 pessoas. Inclusive, um dos músicos dele era Mingo Araújo, percussionista. Você imagine o nível da banda dele. E ele disse, eu não preciso de passagem sua, eu não preciso de hospedagem, eu não preciso de diária de alimentação, eu tenho tudo pago. Eu só quero me apresentar no palco desse teatro, no projeto 6,5. E aí, o que foi que aconteceu? Ele fez um dos maiores shows que eu vi naquele teatro. Muito bom. E assim... com profissionalismo também a toda prova, né? Mandou todo o material e ainda, assim, ele nos ajudou enquanto produção a produzir, entendeu? Legal. Então ele, por exemplo, ele mandou uma pessoa na frente para divulgar nos jornais, né? Ele mandou o CD para todas as rádios, mesmo algumas que não tocavam. Então assim, é isso que eu falo. Você, esse nível de você não deitar numa rede e achar que o jogo está ganho. Isso. Porque você tem que... Porque, por exemplo, eu ainda sou de uma época, Rildo, que eu tinha que pegar o release e não tinha assessoria de imprensa. Então eu ia nas redações dos jornais e levava para cada jornalista, um por um. Deixava o convite. Na melhor das hipóteses, mandava pelo e-mail, né? Quando começou o e-mail. Mas no início ainda nem tinha e-mail. Não tinha e-mail. Então eu deixava o convite e deixava o release. Mas muitas produções eu mandava isso envelopado. E outra coisa, envelope desse tamanho, com foto e release. E outra coisa, Rildo, que eu não posso reclamar é da imprensa local. A imprensa, seja ela televisiva ou escrita, sempre nos apoiou. Quantas e quantas vezes nós tivemos páginas e páginas de jornais, né, divulgando o projeto. E era aquela página de cultura. De cultura, é verdade. Então, assim... Era Viver, tem uma das... Era Viver, aquela, né? Tinha Viver na tribuna. Então, era assim, eu não posso reclamar da imprensa, muito pelo contrário. Ela sempre nos ajudou.
né? E assim, ninguém faz um projeto dessa envergadura só. Quando eu falo só, é porque tem que ter equipe. Sim, né? Com certeza. Não é? Você tem que ter equipe. Você, por exemplo, nós tínhamos coprodução, né? Nós tínhamos um fotógrafo, Evaldo, né? Que fotografava os artistas, né? Nós tínhamos Jeane, a menina que colava os cartazes, que ela começou no 6,5. Ela começou a colar nos cartazes no 6,5. Depois ela foi colar para todo mundo. Virou profissão dela. Virou a profissão dela. Verdade. E ela começou lá no 6,5, né? Então, assim, é uma cadeia, né? Por exemplo, é uma Evaldo cadeia. tirou uma foto linda agora lá, rapaz. Foi, que verdade. foto linda. Com Ainda continua, né? Continua. Tem capas de vários artistas no Brasil, né? Com foto de capas de fotos de Evaldo, né? Que legal. Então, assim, ele fez várias exposições com shows do 6,5. Então, é aquilo que a gente falou, a coisa é abrangente, né? Inclusive, eu acho que é uma ideia minha, que eu já fiz isso, quero ver se a gente volta, é levar os artistas daqui para João Pessoa ou para Recife e trazer-os de lá para cá. Muito bom. É o velho intercâmbio cultural. Muito né? muito bom. Eu fiz isso já, levamos Marina Elali, levamos Galvão Filho, levamos Roberto Acordeão para João Pessoa. Legal, isso é legal. Trouxemos Escurinho, trouxemos Fuba para cá. Sim. Quer dizer, trouxemos Cátia de França. Então já rolou esse intercâmbio um tempo, certo? Então, assim, por quê? Porque você passa a ser conhecido em outras cidades. Isso. Não é? Isso tem uma importância fantástica. Romper fronteira, né, cara? Fantástica. Romper fronteira, sua arte é romper fronteira. E, inclusive, até assim, de renovação da alma do artista mesmo, né? Você vai para uma plateia estranha. Isso é. E tem uma coisa interessante também. As coisas mudam, né? E, por exemplo, hoje na cidade, se você olhar os artistas de 15, 20 anos atrás, você vê que tem uma outra quantidade de artistas, uns que foram crescendo na música e outros que moravam em outra cidade e passou o Natal como cidade dele e se apresenta como se fosse um cantor nosso. Né? Então você imagine Caldeirão. O Caldeirão, muita gente. Muita gente. Rio, às vezes a gente chega a atender 3, 4 ligações por dia de artistas. Eu imagino. Então é um volume muito grande. Eu me surpreendo porque eu não vejo isso nem em Recife, nem em João Pessoa. Entendeu? E assim, pela quantidade. Agora também tem muito artista. Às vezes eu saio na noite, Cleudo, e eu vou a restaurante com a família, eu vou num bar, e eu sempre vejo gente nova, né? Eu disse, meu Deus, eu não conheço esse cara, nunca vi, né? Eu também. Essa semana eu fui a Ponta Negra lá, comer um crepe lá, quando eu vi um cara se apresentando, um cara bom, rapaz. Mas eu nunca vi esse cara. E eu não sei se ele é de Natal, se ele radicalizou já é natalense, se é de outro estado, né? Mas assim, é bom. Eu acho. E Natal também já chegou a ter 7 projetos culturais assim, acontecendo ao mesmo tempo. Vocês lembram? Tinha lá no Bosque do Namorado, do Bico. Que tinha o Som da Mata. Ainda tem? Não, ainda tem, mas tinha o Som da Mata. Tinha o 6,5. Sim, ao mesmo tempo. A TV Cabugi fazia o Domingo Domingo na Praça. Domingo na Praça. Você tinha um projeto que nós fazíamos também, o Ribeira das Artes. Ribeira das Artes. Né? Chegou a ter, Rio, 7 projetos simultâneos. Ou seja, tinha onde os artistas se apresentarem. Isso, né? é verdade. Tinha onde os artistas se apresentarem. É verdade. Então eu só sei o seguinte, que a minha parte eu venho fazendo com muito bem, diga-se passagem. Muito bem. Cara, eu fiquei muito feliz, bicho, quando eu vi 6... Não, primeiro assim, quando teve uma edição 6,5 passada e tal, e aí eu fui saber, mas está sendo no Praia Shop e tal, aí eu até coloquei para meus amigos, falei, bicho, por que o 6,5 as pessoas estão interpretando, estão sendo convocadas a interpretar artistas que não são as músicas dele? Porque até que eu estou aqui com o criador do 6,5. O projeto foi criado para dar voz e vez a um artista que teoricamente desconhecido na sua cidade, abrir o show de um artista nacional, está trazendo o público ali para vê-lo. Né? Então, assim, a gente tem discutido muito isso aqui, né, Claudão? Que é a questão de você apresentar o seu trabalho. Porque, por exemplo, eu sou, vou falar como hoje, eu sou um cara que eu tenho meu trabalho autoral e também trabalho à noite. Sim. Vou tocar no barzinho. Claro, 90% do repertório que eu estou tocando no barzinho não é música autoral, porque se eu for passar a noite tocando no barzinho música autoral,
As pessoas vão dizer, pô, não conheço essa música, não conheço essa música. E Barzinho mas é uma outra situação. Verdade. Mas na hora que eu tenho uma oportunidade de estar num palco, né, onde o show é meu, está o meu nome, as pessoas, apesar de que a grande maioria foi ver o artista nacional, mas ele está tendo a oportunidade de conhecer, aí eu entro naquela seara. Ninguém nunca nasceu famoso. De repente tem uma música minha que eu vou tocar ali, que o cara vai dizer, rapaz, que música legal que esse cara apresentou e é dele. Deixa eu ver quem é esse cara. Entendeu? E aí ele tem a oportunidade de mostrar o que é dele, o trabalho autoral. E aí a gente discute muito, né, Claudio? Muita gente não tem trabalho autoral. Verdade. E ele quer aí, por exemplo, se qualificar para ir para um 6,5. Para quê? Para fazer o que ele faz dentro de um bar. É verdade. Mas são coisas diferentes, não é isso, Claudio? Né? Você foi muito feliz nessa sua colocação, mas eu só queria esclarecer um ponto aí, Hildo. Nesses shows que aconteceram no Praia Shopping, realmente a gente estava sem espaço para fazer em outro lugar. Uhum. Mas o artista, ele ficava à vontade para escolher quem ele quisesse interpretar e ele no show poderia colocar quantas músicas dele ele quisesse. Não existia essa regra dele cantar só a obra de outro artista. Certo, entendi. Então, por exemplo, sou Eudo, né? Ele cantou Wilson Simonal, ele cantou 5 ou 6 músicas dele. Entendeu? Certo. Então não tinha que você cantar. Tinha que tocar toda. Não. E outra coisa, e o artista era ele que ia escolher quem mais se adaptava ao trabalho dele ou que ele mais gostava. Entendi. Entendeu? Entendi. Então assim, não era o artista. Não, você vai cantar, não era agora imposição. você vai cantar isso aqui, fulaninho de tal. Não. Inclusive, ele poderia. Por exemplo, teve um dos shows do Ribeira Boêmia que eles não cantaram ninguém. Eles cantaram samba, Sim. Entendeu? Foi aberto, eles cantaram... Né? Qualquer samba. Qualquer samba. Mas não existia a exigência de cantar só aquele artista. Né? Ele podia cantar... Por exemplo, se ele quer cantar 7 músicas da obra dele, né? Aconteceu com Dodora, que, né? E ela cantou algumas músicas, interpretou algumas músicas que não foram do artista que ela colocou. Mas você tá certo, eu acho que você não pode impor. Porque você tem um trabalho. Muitas vezes o compositor passou anos para fazer aquelas músicas, né? E aí você não pode, por exemplo, no caso do Galvão Filho e o próprio Babal, eles cantaram, Babal, se a memória não me falha, cantou Geraldo Azevedo e Galvão Filho cantou Dominguinhos. Sim. Mas Galvão cantou várias músicas, entendeu? Sim. Então, assim, uma coisa bem democrática. Eu procuro fazer a coisa o mais democrática possível. Apesar de a gente ter o controle da situação, procurar ter o controle da situação. Mas eu acho que você tem que, primeiro, ter uma relação maravilhosa com os músicos, né? Com os artistas. Por exemplo, tem vários músicos que participam de vários shows. Por exemplo, canta com vários, toca com vários artistas, os mesmos músicos, sim, né? Sim. Entendeu? A gente teve uma coisa importante, porque foi na época da pandemia, né, lá no Praia Shopping. Então nós fizemos uma parceria, né, com a Band e era transmitido, e eu fiquei surpreso, viu, com a aceitação do público em casa assistindo 6h30, sabe? A gente tá na era das transmissões, né? Então, por isso o podcast que vocês estão fazendo agora, eu acho que é um sucesso, porque vocês conseguiram colocar, principalmente pela vertente musical, né? Né? Que vocês são artistas e colocou a música que precisa desse espaço, viu, Cleudo? Eu acho que precisa desse espaço, sabe? E vocês estão dando uma oportunidade a artistas, produtores, as pessoas envolvidas com música, né? Vocês estão dando uma oportunidade para que isso, sei lá, pode gerar muita coisa. Isso, certo? Pode gerar muita coisa. Eu acho que esse programa de vocês, ele vai ser muito visto, já está sendo, e precisa realmente ter um apoio forte, porque a classe artística precisa. Sim. Olha, se você analisar, se você olhar bem, se você pegar, não estou falando nem agora, das últimas presenças de vereadores na Câmara Municipal, sim, se eu perguntar a vocês quem representa a cultura, vocês ainda talvez não sabem me dizer. Entendeu? Nós não temos um verdadeiro representante cultural, né? Entendeu? Tivemos até o Júnior Grafite, né, se eu não me engano, que ele foi. Mas eu digo assim, a gente precisa, seja um produtor, seja um artista, seja um cara que vá... Na Paraíba tem, sim. Por exemplo, esse meu parceiro Fuba foi 2 vezes eleito vereador defendendo a cultura. Ele criou o Muriçocas do Miramar. Ele criou um
carnaval fora de época com 500 mil pessoas. Sim. Que o bloco dele é o primeiro que sai e tem 10 trio elétricos atrás. Legal. Né? E o que acontece? Ifuba foi eleito 2 vezes vereador, certo? Defendendo a cultura, Legal. certo? Paraibana. Então eu acho que esse podcast de vocês pode trazer muita coisa, muita surpresa bacana e pode ter uma força grande, certo? Nesse segmento que vocês propõem a fazer. O intuito nosso, na verdade, sempre foi esse, né? Sempre. De abrir o microfone para dar força à nossa música. E Collier, rapaz, esse espaço aqui é totalmente aberto para o 6h30. Eu agradeço. E vamos Você procurar pode trazer os artistas, Isso. vamos tentar fazer esse intercâmbio com esse trabalho que vocês vêm fazendo bacana. E eu acho que a finalidade é tornar conhecido, né? Claro. Tornar um canal aberto aberto, para que o público... Esse papo que a gente bateu hoje, talvez muita gente não saiba Isso, que a gente tantos conversou, detalhes né? que foram colocados aqui. As pessoas não sabem. É verdade. Eu posso colocar aqui, Collier, assim, como uma continuidade de um começo de um... Vamos colocar uma continuidade de um começo de um sonho, sabe? Quando a gente decide, faz a opção em ser músico, em ser compositor, a gente tem alguma coisa na cabeça na frente, num sonho. Cara, se eu vou compor minha letra, ou se eu vou escrever minha poesia, eu quero expor isso para alguém. Eu quero que as pessoas... se eu estou escrevendo minha poesia, eu quero que ela um dia chegue, alguma pessoa leia e aquilo atinja aquela... provoca um sentimento naquela pessoa. Né? Extrai um sentimento daquilo ali. Com a música é a mesma forma. Eu escrevi minha música, compus e tal, e agora o que é que eu faço? Apresento para algumas pessoas. E aquilo ali vai extrair o sentimento das pessoas, vai levar ela para as viagens, como a gente fala. Né? E aí, dentro desse sonho, né, que a pessoa tem em chegar, em provocar isso aí, existem muitos degrauzinhos para se subir nisso. Né? E um deles é assim, palco. Né? O palco, vou colocar o palco numa maneira assim, generalizada. O que é o palco? É o lugar, como dizia a minha mãe, é o lugar de eu me amostrar. É verdade. Né? É o lugar de eu mostrar o meu trabalho, é o local de eu mostrar a minha música, a minha poesia, a minha arte. Então, assim, é difícil ter um palco? Sim, né? Porque no contextualização de palco é uma coisa para pessoas famosas. Né? Então, na hora que existe um projeto 6h30, que abre uma porta, né? Para você ter um palco, onde você pode ser, a partir dali, um artista conhecido, e digamos de passagem hoje, não só na sua cidade, até porque a gente falou em transmissão pelo meio da internet, isso pode, ninguém sabe onde a gente vai alcançar isso aí. Né? Então, assim, é uma hora de você dizer, cara, que legal. E aí, a gente voltando para um contexto menor, como eu estava colocando aqui, o artista ele tem um palco, por exemplo, tocar num bar é um palco. É um palco, sim, o bar é um palco sagrado. Mas a maioria dos artistas não conseguem ver isso. É tanto que eu já fiz perguntas a amigos nossos músicos, dizer, você tem música autoral? Tenho. Você toca ela na noite? Não. Como é que você quer que sua música seja conhecida como sua se você não apresenta? É verdade. Teve uma oportunidade agora, há pouco tempo atrás, eu estava tocando num barzinho, aliás, um amigo nosso estava tocando num barzinho, eu fui para lá e tá, Ridão, vem tocar aqui, pá, toquei, pá, beleza, e pá, e ele... Toquei uma música minha e ele, é tua, cara? Eu falei, é. Aí ele falou, cara, eu tenho vergonha de tocar minhas músicas. Eu falei, meu irmão, se você tiver vergonha de tocar sua música, ninguém vai conhecer, velho. Claro. Você tá com um palco, você tá com um público na frente, por menor que seja, 10, 20, 30, 40 pessoas, toca, velho. E diz, essa música é minha. Que uma gosta, duas gostam. E no mundo hoje, digital, isso aí pode viralizar, cara. É verdade. Então, assim, o palco, ele é desde o palco do barzinho, que você está tocando para 10, 20, 50 pessoas, até um 6h30, que para amanhã pode estar lotado com 1.500 pessoas. É verdade. Entendeu? Então, é a tua oportunidade de você mostrar aquilo ali. Então, assim, construa, componha. Agora, tem que ter uma qualidade. Você vê como essa coisa, dentro do que você está falando, é uma coisa interessante, né? Essa música de Dominguinhos com Chico César, que deu uma estourada agora. Sim, por causa da menina, da Juliette, né? É uma música que estava... Esquecida. A menina foi e cantou no Big Nem esquecida, porque ela nem tinha sido estourada, né? Aí de repente tocou no Big Brother. Exato. A menina cantou no Big Brother.
Aí tá aí, viralizou, como você acabou de falar, né? E aí, se o cara não cantar a música dele... Não vai quer ter dizer, como... foi nessa... Você vê, talvez essa música não estava nem no repertório de Chico César nos shows dele. Sim. E aí, quando ela cantou, e aí passou agora a compor, né? Tudo aumentou, até o cachê dele aumentou em função da... Pois é uma sequência, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que realmente cantar. E é claro, depois, se a música realmente tiver pegada com... Pois uma pegada boa, vai pegar e as pessoas vão comprar, né? E Colheita tem uma eu acho coisa que nós assim, temos grandes compositores aqui, né? Muitos. E eu acho que esse trabalho ele tem que ser contínuo. Colheita tem uma coisa assim, o que faz a cultura de um lugar, a cultura musical de um lugar, é a música autoral, é produções tipo 6:30 e é espaço tipo esse. Porque isso fecha um ciclo. É verdade. Aí, quando você faz esse ciclo funcionar, ele está junto e começa a funcionar, a cultura local ela vai ganhar, porque você vai ter, como é que eu posso dizer assim? Você vai ter, pela insistência e pelo tempo, pelo acúmulo durante o tempo, você vai criar realmente ali uma cultura. Eu acho, Cleudo, assim, sabe, a cultura perde muito. Aliás, todos os setores perdem, mas a cultura principalmente com vaidades. Sim, então, por exemplo, com certeza. Você às vezes vem de uma gestão cultural bacana, Uhum. aí ela é interrompida quando assume um outro gestor, e o que foi bom não se dá prosseguimento, Sim. e se cria uma coisa Sim. que às vezes não tem continuidade. Não vai ter sucesso. Não vai né? ter sucesso. Então, assim, isso ocorre na esfera municipal, estadual ou federal, essa coisa da não continuidade. Sim. Né? Poxa, o que é bom permanece. É isso. O que não foi legal ou que não deu certo, substitui. Isso. Não é? Mas eu vejo muito isso, sabe? E assim, o que é que eu vejo em outros estados que há essa persistência, sabe? Essa coisa, né? De manter a persistência para dar certo. Uhum. Né? E é só com isso que vai dar certo. E você criando um ciclo, né? Porque se você não tiver esse ciclo, não vai funcionar. Tem que ter um lugar onde o palco, como o Rildo disse, né? E aí só com produções como as suas, do 6:30, o palco que dá essa oportunidade, você tem que ter isso. Você tem que ter um lugar onde o artista dê entrevista, onde ele fala, ele toque a música dele. Se não tiver isso, a população não compra. É verdade. A gente vai para, por exemplo, agora nesse primeiro show agora, da abertura, nós fomos todos os canais de televisão, todos os blogs, certo? Para quê? Para que a coisa ficasse realmente falada, né? Para que desse certo, né? Então é um trabalho, né? Então ter essa coisa da vaidade, de querer, sabe? Eu na verdade, eu cheguei numa fase tanto da vida e de produção que eu não preciso mostrar nada mais a ninguém, entendeu, Cleudo? Não tem que provar. Eu não tenho que provar nada a ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Agora eu sou um empreendedor. Eu sou um cara, por exemplo, eu já fiz esses 12 projetos de música e tenho alguns 2 ou 3 ainda na cabeça para fazer. E assim, eu gosto de criar, né? Criar. E assim, eu criar coisas boas, coisas que as pessoas vão absorver. Você tem que ter para fazer isso sensibilidade. Com certeza. Né? Porque o cara olha a flor dali do quintal do outro, acha que vai plantar, vai ser igual, e não é. Isso. Não é? Tem que ter o feeling do momento. É tanto ali. que o pôr do sol tentaram fazer algumas vezes, assim, de um formato lá, e não conseguiram. Não conseguiram. Porque eu tinha a fórmula, eu fiz uma fórmula legal. Com certeza. Né? 6:30 teve uma fórmula. Sim. O 6:30, com certeza. Por exemplo, o 6:30 ser o artista local, o artista local é o protagonista. Né? Eu digo muito ao artista convidado. Eu digo, olha, vocês trazem o público, vocês são os famosos, mas é muito bem-vindo essa integração com o artista local, certo? E eu falo muito a eles, certo? É importante demais. Olha, dentro disso que você está falando, é uma opinião, é uma curiosidade minha. Eu ouvi isso, mas eu quero ouvir de você como produtor, que eu tenho certeza que chegou até você, a opinião das pessoas em relação ao artista local. De chegar ali, por exemplo, e ter assistido o show do Fagner. Cara, foi assistir Fagner, mas aí, meu irmão, bicho, vi Cleudo, cara.
que show massa do Cicleudo, rapaz. Chegou isso pra você? As pessoas saírem surpresas e, rapaz, não conhecia esse artista local aqui na Natal. Você fala do público ou do artista? Do público ou do artista mesmo, né? Porque o público Olha, tá ali... não, o artista, porque como ele já está aqui na cidade, ele conhece todos os artistas. Por exemplo, vocês aqui conhecem a maioria dos artistas. E como os outros artistas conhecem vocês. Então assim, não, mas do público sim, do público. Aconteceu agora no show de Irã, de várias pessoas que não conheciam o trabalho dele. É um trabalho maravilhoso. E foi elogiar, chegou para mim, inclusive dizendo que o show foi melhor do que o show do artista convidado, né? Então, assim, já aconteceu em outras situações também. Eu me lembro de um tema, Olha, eu não sei se foi de 6h30, me corrija se eu estiver errado, mas um show do Canto Calismo foi 6h30. O show do Canto Calismo não foi 6h30, não. Não, foi não, não, né? foi não. Mas foi um. Mas tem lugar a ver com o que eu estou dizendo aqui, porque no outro dia, o Canto Calismo abriu o show do Biquíni Cavadão no Teatro Alberto Maranhão. E a manchete do jornal, no outro dia, foi o Canto Calismo botou o Biquíni Cavadão de tanga. Foi porque foi... Não, olha, eu assisti um show aqui local, que para mim foi também um dos shows que me marcaram nessa carreira de produtor, foi o Delicato. Eu não lembro com quem foi o outro show que o Delicato fez, mas quem se apresentasse depois dele, o show iria ficar pequeno. Sim. Porque era uma apresentação, e o Kelly é maravilhosa, né? Ela uma grande cantora, né? E eles fizeram um show redondo, sabe? Massa. Eu levei esse show para João Pessoa e Campina Grande, eles foram aplaudidos de pé. Muito legal, cara. Entendeu? Assim, eu fiquei surpreso. Eu já sabia que era muito bom, né? Mas assim, quem eu botasse após ele, sim. não iria chegar naquele nível. E o Kelly, depois daquilo, fez vários shows. Vários shows. Naquele show dela. Entendeu? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Quando a gente vê um artista... Claro. Né? Colê, rapaz, eu queria dizer um negócio pra você. Tem um tal de Elvis Presley. Elvis Presley. Um cara, um tal de Elvis Presley que foi cantor aí. Sim. Dizem que tá vivo ainda, né? Diz que tá vivo. Que Elvis Presley diz assim: rapaz, você tem que terminar o show deixando gostinho de quero mais. Você não pode acabar o show com a plateia satisfeita. É verdade. A plateia tem que ficar insatisfeita. Rapaz, nesses anos todos de produção, já faz 30 anos aí, eu já vi de tudo. Eu já vi artista. Eu fui a um show de Caetano que ele não cantou nenhuma música conhecida. Ele passou 1h20, não cantou nenhum sucesso dele. E no Bis, que todo mundo pensava que ele ia cantar, ele cantou 2 músicas autorais desconhecidas. Cara, interessante. Eu já vi, por exemplo, eu vi um show de Zizi Posse durar 40 minutos. Ela fez o show de 40 minutos, não tinha bis. Só sucesso. Sim, mas ela é um show curto, um show de 40 minutos é um show curto. Você sair de casa, se arrumar para ver em 40 minutos não é fácil. Verdade. E não teve bis, entendeu? Então, assim, eu já vi show dar certo na segunda-feira chovendo, como já vi dar errado no sábado ensolarado. Então, não tem a fórmula do sucesso. Cara, eu tô falando isso muita porque... história doida, né? Eu tô falando isso porque eu trabalho, eu sou empresário do ramo além de produtor, do ramo de estrutura. Eu trabalho com locação de palco, de tenda, de camarote, arquibancada, de banheiro químico. E pode dizer o nome, porque tem gente querendo contratar. É a Superstar, né? Promoções e eventos. A gente coloca tudo aí depois nos caracteres. E assim, já apoiei muito o projeto, inclusive no Beco da Lama, né? Sim. No início, né? Da samba que tem lá, né? E já tem muita força, né? Porque a gente que é empresário sabe onde de ganhar dinheiro e sabe onde pode dar força. Com certeza, né? É isso mesmo. E aí o que acontece? Passa uma ressalva aqui que ela já montou uma estrutura um bocado para mim, porque nos projetos aí de carnaval já montou um bocado de palco para mim. Eu e Paloche. É verdade. Aí o que acontece? O que é mesmo que a gente estava falando? Eu não sei mais não, mas o que importa é que não existe uma fórmula, né? Você que tem uma experiência... Não, eu digo assim, eu sou muito procurado para as pessoas que fazem festa também. Sim. Né? Para montar estrutura para quem faz festa. Então você tem o olho clínico, né? Muitas vezes. Então assim... É que você está dizendo onde exatamente onde era que acontece muito essa coisa da chuva, por exemplo. Agora nós estamos num período de chuvoso, né? Aí o cara se planeja 2 meses para uma festa. Aí quando chega um dia antes, olha no tempo, o tempo diz... Previsão do tempo, chuva amanhã. O cara investiu 100 mil reais na festa. Não é fácil não. Né? Eu tenho uma história interessante. Eu vou falar rápido, porque a gente já está com tempo, já falou vários assuntos, né?
Mas Isaura era presidente da Capitania das Sim. Artes. E tinha um alto de Natal. E ela tinha investido muito dinheiro em roupas, no evento em si, Sim. né? E era um grande cortejo, um grande desfile, saindo da Capitania que terminava na Catedral. Ah, sim. E eu fazendo parte da produção. Isaura sempre gostou de coisas Ela, assim. aliás, Porque tem umas paradas, né? Ela é criadora do se a memória não me falha, além do alto, eu não sei se o Chuva de Bala, mas Isaura. Isso também. Isaura a geração E do ela Mossoró trouxe para Natal, ela quis fazer, fez uma edição que era o Semana de Folclore, uma coisa assim, foi no Machadinho. Ela fez o Agosto da Alegria, que Agosto era na da praça, Alegria, eu isso. inclusive fiz a produção, né? Isso. Mas aí só para completar, a previsão do tempo no dia do alto era chuva torrencial. Caraca. Um dia antes, chovendo em Natal, ela me perguntou o que é que eu fazia. Não, aliás, perdão, no dia do alto, de manhã, 8 horas, chovendo, torrencial. Aquela chuva, Rio, que um pingo enche um copo. Caraca. Aí eu disse, Isaura, vamos esperar mais um pouco. Ela queria cancelar um investimento, vamos supor, de mais de 1 milhão de reais. Eu digo, vamos esperar. Porque o tempo muda. O nome é previsão do tempo justamente porque existe uma previsão, né? Não é. Aí eu disse, vamos esperar. Aí ela chamou o meteorologista lá na Capitania. O cara disse, hoje é dilúvio. Caraca. Hoje, se eu fosse a senhora, eu cancelava. Hoje a previsão. Quando o cara saiu, ela voltou a perguntar. Eu disse, vamos segurar até meio-dia, porque o sol do meio-dia, na minha ingenuidade, o sol do meio-dia é mais forte. Dá uma esquentada, tira chuva. Cleudo, quando deu 1 hora da tarde, não tinha uma nuvem no céu. Poxa, Era sol de brigadeiro. Eu tô falando aqui, você pode até pensar que é exagero meu. Não tinha uma nuvem no céu. E ela veio me agradecer. Porque ela disse que se não fosse a minha insistência de segurar, ela tinha cancelado. Tem cancelado. Show de bola. E então é como eu acabei de dizer. Então eu já vi show, evento, não tem uma fórmula certa. Sim. Né? As pessoas sempre trazem os artistas que o público quer e que dá público, né? Sim. Mas às vezes acontece de o que você acha que dá público, que deu outras vezes, não dá. Vai dar. E eu, por exemplo, eu tenho um fato interessante que foi quando eu trouxe Vanderly a primeira vez a Natal. Ah, legal. Né? Ele veio a primeira vez, a gente lotou o Teatro Alberto Maranhão. Eu fui para João Pessoa, botei 1.300 pessoas. Minha esposa disse, William, eu nunca vi isso. Quem é esse? Ela não conhecia. E as pessoas cantando da primeira à última música dele. Então, assim, show é uma caixinha de surpresa. Né? Por isso eu acho que é tão vibrante, tanto para o artista, para quem faz, para quem produz. É verdade. Né? É uma coisa mágica. Né? Eu gosto muito, eu sou feliz em trabalhar com show, com eventos. Certo? Eu não sei, porque aí o cansaço às vezes bate, né, Clídio? Sim. Eu acho que não é fácil, mas eu vou tentar ainda mais um tempinho ainda. Não pega umas academias aí. Pega umas academias. E as coisas vão mudando, né? Por exemplo, você tem que estar muito antenado às modificações. Com certeza. De tudo, cara, de tudo. Tudo. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Antigamente você chegava num restaurante, num hotel, você perguntava como restaurante para botar o cara na mídia. Sim. Hoje o cara do restaurante tem as redes sociais, ele não precisa ele não precisa de mim. O hotel da mesma forma. Né? Então as coisas vão mudando. Isso. Né? Você tem que se adaptando. Adaptação. Tem as adaptações, né? E a própria mídia, antigamente, por exemplo, eu cheguei várias vezes a lotar o teatro após uma entrevista numa televisão do artista. Né? Sim. Hoje a coisa mudou. Não tem mais isso. Hoje não tem mais isso, né? Hoje as pessoas pelas redes sociais... Eu monto... Cleudo e Rildo, às vezes acontecem umas coisas interessantes. Eu, às vezes, monto 5, 6 estruturas no final de semana que ninguém na cidade, um exemplo, ninguém a princípio comentou que estava vendo. Não saiu no jornal, não saiu em um blog. Uma coisa direcionada, rapaz. Rolou, mas o cara que fez a festa, o cara que fez o evento, ele conseguiu atingir o público que ele queria. Principalmente as raves. Né? Por exemplo, existe muitas... Com a pandemia, o pessoal fez muita rave para dentro dos matos. São José de Mipibu, Pium. E aí o que acontece? Ninguém tinha conhecimento de festas, mas estava rolando. Claro. Entendeu? Está dentro das redes sociais, daquele grupo ali. Entendeu? Então, assim, eu acho que ninguém tem o segredo do sucesso. Mas os eventos, as festas,
elas continuam, né? Com O certeza. poder é muito forte disso aí. Só pra, antes da gente encerrar, você tocou num assunto, né, tem um detalhe, né, cara, assim, a cidade cresceu, velho. Também tem Né? isso. A gente antigamente vivia numa cidade de 500, 600 mil habitantes. Hoje a Grande Natal tem mais de 1 milhão de habitantes. É verdade. Então, assim, o cara pensar que, eu vou fazer um negócio ali com um amigo disse, rapaz, não sei se quinta-feira vai dar jeito, porque é Semana Santa de game, irmão. Pensa em- Natal tem 1 milhão de E às habitantes, vezes velho. o cara acha que tem uma festa que vai ser concorrente. Não, E não é, Exatamente. tem espaço para todo mundo. Aí eu disse a ele, se a metade de Natal viajar, fica 500 mil pessoas aqui, velho. É verdade. Então, meu irmão, o cara com esse negócio de que Natal tem 200 Já mil passou. habitantes Não, e ninguém vai pro teu lugar, faz a não. porra da festa, entendeu? Já Faz a aconteceu de 2, 3 festas simultâneas, dá No todo mesmo mundo dia, dá certo, é, entendeu? Mas qual é o que eu tava querendo dizer com o velho Elvis Presley, Sim. que é como é a história dele, que a gente tem que deixar um gostinho de quero mais. Você não pode deixar a plateia satisfeita, que é o seguinte, a gente conversou aqui, eu sei que quem vai assistir vai ficar querendo mais. Com certeza. Certo. A gente não vai encerrar aqui esse papo, não tem como Certo. encerrar um papo com você numa noite. A gente vai dar uma pausa, digamos assim, uma pausa muita longa. coisa que É a galera não verdade. sabe aí. É verdade. A Ribeira que você desbravou, faltou muita coisa. Muita história de Tem bastidores, muita que a gente quer história ouvir de ainda bastidores, também. com artistas, tem muita coisa. A gente vai tá chegando para o fim, né, Hildão? Isso. Mas com um compromisso também da gente continuar com essa parceria. E o convite, né, cara? convite. Renovando o convite pra você estar de novo aqui Isso. com a gente. Eu agradeço. Você e os 6h30 tá aqui dentro. Eu Só agradeço, de eu ocupar agradeço o convite. Vocês são meus amigos, vocês são artistas, mas são meus amigos, né? E vocês estão fazendo um trabalho muito sério que eu quando o Rildo fez o convite, eu não titubeei, Sim. né? Ele teve um pouco adoentado e tudo e só foi possível hoje. Sim. Mas eu estou à disposição, né, para a gente voltar esse bate-papo. E quero dizer mais, contem comigo. Show de bola. Tanto no 6h30 para a gente fazer essa ligação com os artistas, como também o que eu puder ajudar em relação ao próprio programa. Show de bola. Legal. Tá bom? A gente Eu só tenho a fica agradecer muito feliz. a todos vocês. Show de bola. Aí a gente pode dizer, meu irmão, esse bichão galado. Esse é um galado. É verdade. Foi muito bom estar com esse galado aqui. É bom, foi demais, cara. Bom demais, é sempre bom. Obrigado, Até obrigado. porque, bicho, os galados que sentam aqui, meu irmão, serão sempre os galados Só, do bem, cara. a gente- Já vieram muitos aqui. Já vi. Aí esse a gente nosso seleciona 10º direitinho. Mas qual foi o mais galado que teve aqui? Rapaz, teve muito galado aqui. Né? Esse é nosso décimo primeiro. Décimo É primeiro. mesmo, rapaz, décimo que primeiro. maravilha. Eu assisti o Diogo das Vias. Ah, legal. Diogo, que é fera demais, rapaz. Muito bom, né? Ele está, inclusive, se apresentando lá no IAT, veio agora da temporada Sim, nos Estados isso. Unidos, né? Isso, Ele é muito Alma bom. boa, viu? A geração- Alma boa, É. alma boa. Alma boa. Mas eu vou ser assíduo agora. Ô, Show de legal, bola, legal. show de bola, rapaz. Obrigado, Gente, então, obrigado. cara, mais uma vez, obrigado, meu irmão, por você Obrigado. ter comparecido aqui, ter dado seu tempo aqui pra gente. Vai voltar com certeza, porque tem muita história de bastidor aqui, que você contou aí 3 ou 4 aí, quero saber mais aí. Tem muito. Não é, Claudão? Imagino que Tem tem muita história, assim como o Alexandre também, que a gente renovou o convite, também já se disponibilizou a voltar aqui. Bacana. E agradecer mais você que está vendo a gente aí, tá sabendo que tem projeto 6h30 na área, meu irmão. Ingresso a 30 conto, não tem nem desculpa você dizer, meu irmão, não vou lá porque é caro, não. Porque agora tá barato você ir no Riachuelo e assistir o projeto 6h30. Não é isso aí, Claudão? É isso aí. Todo mundo pode seguir a gente nas redes sociais aí. Podcast Galado, Conex RTV. Isso. E como é que segue o 6h30? 6h30? Pois é, essa parte não fica comigo, essa parte Das redes. das Mas redes tem problema sociais. não, a gente acha dito aí, vai colocar no Tá rodapé certo. aí. Mas galera, siga aí, Projeto 6h30 nas redes sociais que vai achar. Vou botar no muito rodapé fácil. aqui tudo. Vai estar editadozinho aí, vai estar o nome aqui, a gente vai mandar. Beleza. E sem problema nenhum. Show de bola. Fechamos então? Fechamos. Saulo, obrigado mais uma vez aí Saulo, por estar aí obrigado, atrás das Saulo. câmeras da nossa comunicação. Saulo. Veio direto de Pipa, tá todo boy ali, de shortão e tudo. Galera, a gente se encontra mais uma vez no próximo Galado Podcast com mais um Galado sentado aqui na frente da gente. Valeu!